Você acredita que acordos secretos entre governos e seres de outros mundos são apenas teorias da conspiração? E se eu te dissesse que há indícios de que um país não só escondeu contatos extraterrestres, como também quebrou um pacto interplanetário? Neste audiolivro, você vai mergulhar em documentos, relatos e análises que sugerem algo muito maior, uma possível traição alienígena cometida em silêncio e que pode ter consequências para toda a humanidade. Prepare-se para ouvir o que poucos ousam revelar. O jogo político pode ser muito mais cósmico do que você imagina. País cometeu traição alienígena? Uma análise completa a este documento explora a intrigante e controversa questão de se alguma nação teria cometido traição alienígena, uma análise que navega entre fatos documentados, teorias especulativas e elementos da ficção científica. Ao longo das próximas sessões, examinaremos o fenômeno dos contatos extraterrestres, as narrativas de invasão na cultura popular, teorias da conspiração, evidências alegadas e o impacto psicológico e social dessas ideias. Também avaliaremos o papel das instituições governamentais, da mídia e da ciência no tratamento deste tema fascinante que, independentemente de sua veracidade, possui profunda relevância para a cultura contemporânea e potenciais implicações para a segurança planetária. Introdução ao fenômeno alienígena. A noção de seres extraterrestres visitando, observando ou até mesmo invadindo nosso planeta fascina a humanidade há séculos. Na cultura popular e na ficção científica, a invasão alienígena é tipicamente retratada como uma incursão hostil de seres de outro mundo, com tecnologia superior, que chegam à Terra com intenções de conquista, colonização ou exploração dos recursos terrestres. Este cenário difere drasticamente do conceito de contato pacífico, onde civilizações extraterrestres estabeleceriam comunicação diplomática ou científica com a humanidade. Um contato pacífico envolveria troca de conhecimento, cooperação mútua e respeito pela soberania terrestre. Já uma invasão hostil caracteriza-se pela imposição forçada, violência e subjugação. Esta distinção fundamental molda tanto nossa imaginação ficcional quanto nossas expectativas reais sobre possíveis encontros com inteligências não terrestres. Curiosidade ancestral. Desde civilizações antigas, humanos contemplam os céus imaginando outros mundos habitados, como evidenciado em textos sumérios, egípcios e gregos. Era científica com o desenvolvimento da astronomia moderna e exploração espacial. Especulações sobre vida extraterrestre ganharam bases mais científicas. Era contemporânea a projetos como SET, descobertas de exoplanetas e relatórios oficiais sobre o APES transformaram a busca por extraterrestres em empreendimento científico sério. O interesse humano por extraterrestres tem profundas raízes históricas. Desde inscrições em cavernas pré-históricas, interpretadas por alguns como representações de visitantes estelares, até os debates filosóficos da Grécia Antiga sobre a pluralidade dos mundos, a humanidade sempre especulou sobre vida, além da Terra. O surgimento da astronomia moderna e, posteriormente, da astronáutica apenas intensificou este fascínio, transformando-o gradualmente de puramente especulativo e místico para um campo de investigação com pretensões científicas. Esta evolução histórica do interesse por extraterrestres culminou na atual cultura ufológica, que se estende do ceticismo científico às teorias conspiratórias mais extravagantes, passando por investigações sérias de fenômenos aéreos não identificados. É neste contexto complexo que surgem as noções de possíveis traições envolvendo governos terrestres e entidades alienígenas. História das narrativas de invasão alienígena. A Guerra dos Mundos, escrita por H.G. Wells em 1898, representa um marco fundamental na literatura de ficção científica, estabelecendo o paradigma da invasão alienígena que influenciaria gerações de criadores. A obra apresenta marcianos tecnologicamente avançados invadindo a Terra com tripés mecânicos devastadores, uma metáfora para o imperialismo britânico
e uma reflexão sobre a vulnerabilidade humana. O impacto cultural da obra foi amplificado pela famosa adaptação radiofônica de Orson Welles. Antes de continuar, se você curte mistérios, conspirações e revelações sobre vida extraterrestre, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos audiolivros e fica por dentro de tudo o que está sendo escondido da humanidade. Agora sim, prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. 1938, que causou pânico em parte da população americana, que acreditou estar ocorrendo uma invasão real. Ao longo do século XX, este tema evoluiu significativamente. Durante a Guerra Fria, filmes como O Dia em que a Terra Parou, 1951, e Invasores de Marte, 1953, refletiam ansiedade sobre a ameaça nuclear e o medo do comunismo. Os anos 1970 a 80 trouxeram abordagens mais complexas, como Contatos Imediatos, do Terceiro Grau, 1977, e ET, o Extraterrestre, 1982, que humanizavam os alienígenas. A década de 1990 retomou as invasões em grande escala, com produções como Independence Day, 1996, enquanto o século XXI tem explorado temas mais sutis como em A Chegada, 2016. E 898, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, estabelece o arquétipo da invasão alienígena na literatura. 938, transmissão radiofônica de Orson Welles, causa pânico ao simular noticiário sobre invasão marciana. 950, 60 era dos filmes B de invasão alienígena, refletindo medos da Guerra Fria e ameaça nuclear. Putos em 970, 90 evolução para narrativas mais complexas, desde alienígenas benevolentes até invasões espetaculares. Os presente temas de integração, comunicação e coexistência ganham espaço junto às narrativas de conflito. O impacto cultural dessas narrativas transcende o entretenimento. Elas moldam profundamente nossa concepção coletiva sobre como seria um encontro com inteligências extraterrestres. Pesquisas indicam que até 54% dos brasileiros acreditam na existência de vida inteligente em outros planetas, e cerca de 20% acreditam que governos mantêm informações secretas sobre contatos alienígenas. Estes números demonstram como as narrativas de ficção científica influenciam a percepção pública sobre fenômenos não identificados e a possibilidade de contato extraterrestre. O que seria uma traição alienígena? O conceito de traição alienígena precisa ser claramente definido para uma análise rigorosa. No contexto de relações entre governos terrestres e possíveis entidades extraterrestres, consideraríamos traição o ato deliberado de um país ou seus representantes, oficiais, de colaborar secretamente com seres alienígenas em detrimento dos interesses da humanidade como um todo. Esta colaboração poderia assumir diversas formas, cada uma com implicações éticas e geopolíticas distintas. Cessão de soberania territorial. Um governo poderia secretamente permitir a presença alienígena em seu território nacional, como bases subterrâneas ou zonas desmilitarizadas, em troca de benefícios tecnológicos ou proteção. Isso comprometeria a soberania nacional e potencialmente exporia seus cidadãos a riscos desconhecidos. Transferência de tecnologia humana, compartilhamento não autorizado de tecnologias militares, biológicas ou nucleares com entidades extraterrestres, potencialmente fornecendo informações sobre vulnerabilidades terrestres ou facilitando estudos sobre a espécie humana sem consentimento global. Experimentos não consensuais. Permitir que alienígenas realizem experimentos com cidadãos sem seu conhecimento ou consentimento, violando direitos humanos fundamentais em troca de vantagens tecnológicas ou políticas. Pactos militares, secretos, alianças defensivas ou ofensivas com civilizações extraterrestres que poderiam alterar o equilíbrio de poder global, dando a
uma nação vantagem desproporcional sobre outras, ou comprometendo a segurança planetária coletiva. É fundamental distinguir entre traição real e teorias conspiratórias infundadas. A verdadeira traição exigiria evidências concretas de contato confirmado, acordos documentados e ações deliberadas que favoreçam interesses extraterrestres em detrimento humano. Muitas teorias carecem deste rigor probatório, baseando-se em coincidências, interpretações equivocadas de eventos ou desinformação deliberada. O conceito também levanta questões jurídicas e éticas complexas. Na ausência de um governo global unificado, quem teria legitimidade para negociar com civilizações extraterrestres em nome da Terra? Seriam acordos bilaterais entre nações individuais e alienígenas inerentemente traiçoeiros, ou apenas expressões de soberania nacional? Em um cenário de contato confirmado, seria necessário estabelecer protocolos internacionais claros para definir os limites da colaboração aceitável versus atos de traição. Por fim, é importante considerar que, em um cenário real de contato alienígena, julgamentos precipitados poderiam ser problemáticos. O que inicialmente pareceria traição poderia, em contexto mais amplo, revelar-se uma tentativa de proteção da humanidade ou necessidade diplomática diante de realidades extraterrestres completamente novas para nossos paradigmas políticos e éticos. Teorias da conspiração alienígena no mundo entre. As inúmeras teorias conspiratórias sobre alienígenas, a dos reptilianos, destaca-se por sua persistência e elaboração. Popularizada por David Icke, ex-apresentador da BBC, esta teoria sugere que seres reptilianos metamorfos de origem extraterrestre teriam se infiltrado nas mais altas esferas de poder mundial. Supostamente figuras políticas proeminentes, membros de famílias reais e... Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Líderes empresariais seriam, na verdade, reptilianos disfarçados ou híbridos humano-reptilianos controlando secretamente governos mundiais. Apesar da completa ausência de evidências científicas, pesquisas indicam que aproximadamente 12 milhões de americanos acreditam nesta teoria. A Área 51, base militar de alta segurança localizada no deserto de Nevada, Iratewa, tornou-se o epicentro de teorias sobre colaboração governamental com extraterrestres. Segundo estas narrativas, o governo americano teria estabelecido acordos secretos com civilizações alienígenas, permitindo a abdução de cidadãos para experimentos em troca de tecnologia avançada. O famoso Incidente de Roswell, de 1947, é frequentemente citado como o momento inicial desta suposta colaboração, quando um objeto voador não identificado teria caído no Novo México, levando à recuperação de corpos alienígenas e tecnologia extraterrestre. Majestic 12. Supostos documentos vazados em 1984 indicariam a existência de um comitê ultra-secreto criado pelo presidente Truman em 1947 para investigar atividades extraterrestres. O FBI declarou oficialmente que estes documentos são fraudulentos, base de Dulce Teoria sobre uma instalação subterrânea na cidade de Dulce, Novo México, onde experimentos genéticos entre humanos e alienígenas seriam conduzidos em vários níveis abaixo da superfície. Tratado de Grenada. Suposto acordo secreto de 1954 entre o presidente Eisenhower e raça alienígena conhecida como Greys, permitindo experimentação limitada em humanos em troca de tecnologia avançada e desarmamento nuclear. A repercussão pública destas teorias é significativa. Segundo pesquisas recentes, aproximadamente 33% dos brasileiros acreditam que governos mantêm contato secreto com extraterrestres, enquanto 45% consideram possível que tecnologias modernas tenham origem alienígena. Estes números demonstram como tais narrativas penetram no imaginário coletivo, influenciando a percepção sobre instituições governamentais e eventos históricos.
O fenômeno ganhou ainda mais força com a internet e redes sociais, criando câmaras de eco, onde teorias conspiratórias se propagam rapidamente. No Brasil, narrativas locais adaptam estas teorias globais, sugerindo colaborações entre militares brasileiros e entidades extraterrestres em regiões como a Serra do Roncador e a Amazônia. Países mais suspeitos de colaboração com aliens OSS. Estados Unidos ocupam indiscutivelmente o primeiro lugar nas teorias de colaboração alienígena, com a Área 51 como símbolo máximo deste suposto conluio. Esta base militar de alta segurança no Nevada é cercada por teorias sobre engenharia reversa de tecnologia extraterrestre, reuniões entre líderes americanos e representantes alienígenas e armazenamento de naves e corpos não terrestres. O Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, AATIP, revelado em 2017, e a criação do Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, AARO, em 2022, são frequentemente interpretados como tentativas de gerenciar informações sobre tecnologia extraterrestre já em posse do governo. A Rússia figura como segundo alvo frequente destas teorias, especialmente após o colapso da URSS, quando relatos de cosmonautas soviéticos sobre encontros no espaço vieram a público. O incidente de Dawnegorsk, 1986, conhecido como Roswell russo, envolveu a queda de um objeto não identificado, cujos fragmentos teriam propriedades inexplicáveis. Na China, o secretismo governamental alimenta especulações sobre instalações subterrâneas em regiões remotas como os desertos de Gobi e Lop Nur, supostamente abrigando tecnologia alienígena ou até mesmo emissários extraterrestres. Estados Unidos Área 51, incidente de Roswell, projetos Blue Book e AATIP, avistamentos. Em bases militares, Rússia, incidente de Dawnegorsk, programa secreto soviético de OVNIs, Lago Baikal como base subaquática alienígena, China, instalações no deserto de Gobi, pirâmides misteriosas em Shanxi, avanço tecnológico acelerado, Reino Unido, Rendlesham Forest, arquivo OVNI do Ministério da Defesa, círculos nas plantações Brasil, Operação Prato, incidente de Varginha, atividade OVNI na Ilha de Colares. As evidências apresentadas para sustentar estas teorias são geralmente circunstanciais, anedóticas ou baseadas em documentos de autenticidade questionável. Desmentidos oficiais são interpretados pelos teóricos da conspiração como parte da própria encobrimento. Por exemplo, o relatório da Força Aérea do ZERUA sobre Roswell, 1997, explicando o incidente como um balão do projeto Mogul, foi rejeitado por muitos como desinformação deliberada. No Brasil, a FAB desclassificou documentos sobre a Operação Prato, investigação oficial de OVNIs na Amazônia nos anos 1970, mas lacunas na documentação alimentam especulações sobre colaboração encoberta, evidências alegadas de traição alienígena entre os supostos documentos vazados que sugeririam colaboração governamental com extraterrestres. O mais notório é o conjunto conhecido como Documentos Majestic 12, ou MJ-12. Surgidos em 1984, estes papéis, alegadamente datados de 1952, descrevem um comitê ultra-secreto estabelecido pelo presidente Harry Truman para gerenciar a recuperação e investigação de espaçonaves alienígenas. Os documentos incluem memorandos, relatórios de autópsia de entidades não humanas e detalhes sobre acordos entre o governo americano e visitantes extraterrestres. No entanto, análises forenses realizadas pelo FBI e por especialistas independentes identificaram anacronismos, inconsistências tipográficas e erros de protocolo que indicam falsificação. Outro conjunto controverso são os documentos SOM-101, Operações Especiais Manual, surgidos em 1994, que detalhariam procedimentos para a recuperação de naves e entidades biológicas extraterrestres. No Brasil, documentos da Operação Prato,
desclassificados pela Força Aérea Brasileira em 2009, são frequentemente citados, embora não contenham referências explícitas a acordos com alienígenas, apenas registros de observações de fenômenos aéreos não identificados na região amazônica nos anos 1970. Testemunhos controversos Philip Corso, 1915-1998. Coronel do Exército Americano que afirmou em seu livro O Dia Depois de Roswell ter supervisionado um programa para introduzir tecnologia alienígena recuperada em empresas americanas. Bob Lazar alegou ter trabalhado em 1988-89 na Área 51, especificamente em S4, na engenharia reversa de propulsão antigravitacional alienígena. Suas credenciais acadêmicas nunca foram verificadas. Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, que declarou publicamente acreditar que governos ocultam informações sobre contato alienígena. Embora tenha sido uma figura política legítima, suas alegações baseiam-se em informações de terceiros, não em acesso direto a documentos confidenciais durante seu mandato. Avaliação de credibilidade. Análise crítica destas fontes revela padrões problemáticos. Muitos depoentes fazem alegações sensacionais, apenas anos ou décadas após terem supostamente acessado informações classificadas, frequentemente coincidindo com lançamentos de livros ou aparições pagas em conferências. Verificações de antecedentes frequentemente revelam inconsistências em suas histórias profissionais. Documentos alegadamente vazados raramente possuem cadeia de custódia verificável e frequentemente contêm erros que seriam improváveis em documentação governamental autêntica. Quando submetidos à análise forense independente, muitos revelam indícios de manipulação ou fabricação completa. É significativo que, apesar da era digital e de vazamentos massivos, como os protagonizados por Chelsea Manning e Edward Snowden, nenhuma evidência concreta de colaboração alienígena emergiu destes vazamentos autenticados. Relatos de Contato e Abdução O Brasil possui um rico histórico de casos de abdução alienígena e contatos próximos, com algumas ocorrências, ganhando notoriedade internacional. O mais emblemático é o caso de Antônio Vilas Boas, um fazendeiro de Minas Gerais que, em 1957, relatou ter sido levado para dentro de um objeto voador e forçado a ter relações sexuais com uma humanoide de cabelos brancos. Este caso precedeu, em vários anos, os relatos semelhantes no cinema e continha detalhes médicos incomuns para a época, como sintomas consistentes com exposição à radiação. Em 1996, o incidente de Varginha ganhou manchetes mundiais quando várias testemunhas, incluindo 3 jovens e militares, relataram encontros com criaturas de pele marrom avermelhada, protuberâncias na cabeça e olhos vermelhos. Alegações de envolvimento do Exército Brasileiro na captura destas entidades persistem até hoje. Internacionalmente, o caso de Betty e Barney Hill, 1961, no Zirumeriwa, estabeleceu o modelo moderno de abdução, incluindo exames médicos, comunicação telepática e memórias recuperadas através de hipnose. O incidente de Travis Walton, 1975, que desapareceu por 5 dias após um suposto encontro com OVNI no Arizona, foi testemunhado por 6 companheiros de trabalho e passou por extensa investigação policial, tornando-o um dos casos mais documentados. Na Austrália, o desaparecimento de Frederick Valentich, 1978, durante um voo, momentos após reportar um OVNI ao controle de tráfego aéreo, permanece sem solução. Padrões recorrentes em abduções, paralisação do abduzido e levitação por feixe de luz ambiente. Clínico, laboratorial, dentro da nave comunicação telepática, com entidades procedimentos médicos invasivos, especialmente focados em sistemas reprodutivos implantes subcutâneos, alegadamente colocados nos abduzidos, perda de tempo, missing time, e memórias fragmentadas, marcas físicas inexplicáveis após o evento. Possíveis explicações alternativas: paralisia do sono, combinada com alucinações. Hipnagógicas, memórias falsas.
induzidas por técnicas de hipnose sugestiva a traumas reais, reinterpretados através de narrativas culturalmente. Disponíveis experiências dissociativas, relacionadas a estresse pós-traumático, fenômenos neurológicos, como epilepsia do lobo temporal, exposição a testes militares secretos ou substâncias químicas. Possível. Relação entre relatos de abdução e programas governamentais secretos constitui um tema controverso. Alguns pesquisadores, como o historiador Richard Dolan, sugerem que certos casos poderiam representar experimentos militares em controle mental ou testes de aeronaves não convencionais, deliberadamente disfarçados como encontros alienígenas. O programa MKUltra da CIA, documentado oficialmente, demonstrou interesse em manipulação mental e administração não consensual de substâncias psicoativas a civis. Teóricos como Helmut Lammer propõem que alguns relatos de abdução poderiam ser falsos eventos alienígenas, FEAs, orquestrados por agências governamentais para encobrir operações ilegais ou testar tecnologias avançadas. O papel das agências governamentais. Em junho de 2023, a NASA anunciou um painel independente para estudar fenômenos anômalos não identificados, UAPs, marcando mudança em sua postura após décadas de distanciamento do tema. O relatório de setembro de 2023 reconheceu a necessidade de investigação científica, mas não encontrou evidências de origem extraterrestre, alimentando especulações sobre possível ocultação de informações. A CIA manteve o projeto Stargate para a investigação de fenômenos psíquicos, incluindo visão remota de supostas estruturas em Marte. Documentos desclassificados mostram extenso interesse da agência em OVNIs entre 1940 e 60. No Brasil, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIOANI, operou entre 1969 e 1972 sob a Força Aérea Brasileira, analisando relatos em território nacional, projetos governamentais, relevantes projeto Blue Book USF 1952, 1969, investigação sistemática de OVNIs pela Força Aérea Americana, analisando mais de 12 mil casos, AAT Pentágono 2007, 2012, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, revelado publicamente em 2017 o APTF Arrodepto. Defesa EUA 2020 presente força-tarefa de fenômenos aéreos não identificados, posteriormente renomeada para Escritório de Resolução de Anomalias Operação Prato FAB 1977-1978 Investigação de Fenômenos Luminosos na Região Amazônica, especialmente na Ilha de Colares. O debate sobre OVNIs e possível contato extraterrestre centra-se na tensão entre transparência e sigilo governamental. Defensores da transparência alegam que cidadãos têm direito a conhecer fenômenos relevantes à segurança nacional e compreensão científica. Autoridades justificam o sigilo citando riscos de pânico público, segurança nacional e proteção de tecnologias militares avançadas. Tecnologia alienígena e sua influência. A alegação de engenharia reversa em tecnologia extraterrestre representa um dos aspectos mais controversos e tecnicamente intrigantes das teorias sobre colaboração alienígena. Segundo estas narrativas, avanços tecnológicos significativos após a Segunda Guerra Mundial seriam resultado direto do estudo de artefatos recuperados de quedas de OVNIs, particularmente após o incidente de Roswell em 1947. Philip Corso, tenente-coronel do Exército Americano, afirmou em seu livro O Dia Depois de Roswell, 1997, que supervisionou a distribuição de componentes alienígenas recuperados para empresas como Bell Labs, IBM e Motorola, resultando em inovações como circuitos integrados, fibra óptica e visão noturna. Na indústria militar e aeroespacial, projetos como o bombardeiro stealth B-12 Spirit, aeronaves triangulares observadas perto de bases da Força Aérea Americana nos anos 1980-90, frequentemente associadas ao mítico Aurora, e tecnologias de propulsão avançada
são apontados como potenciais beneficiários de conhecimento extraterrestre. Bob Lazar, que alega ter trabalhado em instalações secretas próximas à Área 51, descreveu em detalhes um sistema de propulsão antigravitacional baseado no elemento 115, moscóvio, que só seria sintetizado oficialmente em 2003, capaz de distorcer o espaço-tempo para viagens interestelares. Avanços tecnológicos, supostamente influenciados, transistores e circuitos integrados, Bell Labs 1947-1958, fibra óptica e tecnologia laser, anos 1960, Kevlar e materiais compositos avançados, DuPont, anos 1970, tecnologia stealth e revestimentos absorventes de radar, sistemas de visão noturna e sensores infravermelhos avançados, sistemas de propulsão magneto-hidrodinâmica, explicações convencionais, evolução natural da ciência e engenharia. Pós-guerra, investimento massivo em P&D, durante Guerra Fria, aceleração. Na transferência de tecnologia militar para setor civil, colaboração internacional e espionagem industrial, documentação detalhada da evolução gradual destas tecnologias, programas. Black Budget. Convencionais erroneamente interpretados. Desafios da engenharia reversa. Alienígena e incompatibilidade de paradigmas científicos fundamentais. Materiais potencialmente baseados em química desconhecida. Sistemas biológicos, tecnológicos integrados. Indecifráveis interfaces baseadas em princípios cognitivos. Não humanos. Necessidade de infraestrutura industrial inexistente na Terra. Limitações da metalurgia e fabricação terrestre. A. Ficção científica como espelho da realidade. Séries como Invasion Earth, BBC, 1998, e filmes como Invasion Planet Earth, 2019, representam visões artísticas que frequentemente transcendem o simples entretenimento, funcionando como laboratórios conceituais para explorar possibilidades de contato extraterrestre. Invasion. Earth abordou especificamente o tema da colaboração secreta entre militares britânicos e uma raça alienígena para combater outra espécie invasora, refletindo a complexidade moral que tais alianças envolveriam. O cinema brasileiro também contribuiu para este imaginário com produções como O Homem do Espaço, 1976, e mais recentemente Área Q, 2011, que explora o caso de Varginha através da ficção. A ficção científica exerce profunda influência na percepção pública sobre alienígenas e possíveis contatos. Pesquisas indicam que pessoas regularmente expostas a narrativas de ficção científica demonstram maior abertura à possibilidade de vida extraterrestre e maior tendência a interpretar fenômenos não identificados como potencialmente de origem não terrestre. Este efeito é particularmente notável em gerações que cresceram durante a Era de Ouro dos filmes de invasão alienígena nos anos 1950 a 60 e o ressurgimento do gênero nos anos 1990 com produções como Independence Day e X-Files. Temas recorrentes na ficção sobre traição. Alienígena, acordos faustianos. Governos fazem pactos com alienígenas em troca de tecnologia, frequentemente com consequências desastrosas. The X-Files, Colony, infiltração governamental. Extraterrestres assumindo identidades humanas em posições de poder. V. They Live. Colaboracionistas. Humanos. Indivíduos ou organizações que auxiliam invasores por ganho pessoal ou ideologia. Falling Skies. Alianças. Secretas. Pactos militares ocultos com certas espécies alienígenas contra outras. Stargate. SG-1. Experimentação conjunta. Programas de hibridização ou testes em humanos consentidos por autoridades. Dark Skies. Arquivo X-Série, que popularizou a ideia de conspiração governamental envolvendo alienígenas, com o famoso slogan "A verdade está lá fora", a chegada à abordagem mais científica e diplomática do contato, destacando desafios de comunicação interespécies. O caso brasileiro: UFOs e supostas traições.
Brasil possui um rico histórico de avistamentos de objetos voadores não identificados, com registros oficiais datando desde a década de 1950. Entre os casos mais notáveis está a Noite Oficial dos UFOs, em 19 de maio de 1986, quando 21 objetos luminosos foram detectados simultaneamente por radares militares e civis, provocando a interceptação por caças F-5E da Força Aérea Brasileira. Os pilotos reportaram perseguição visual aos objetos, que demonstraram manobras impossíveis para aeronaves convencionais, alcançando velocidades estimadas em mais de 3.000 km/h. O então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Moreira Lima, realizou uma inédita entrevista coletiva confirmando o incidente, tornando este um dos poucos casos mundiais com reconhecimento oficial imediato de alto nível. Outro episódio significativo foi a Operação Prato, conduzida pela FAB entre setembro e dezembro de 1977, na região amazônica, especialmente na ilha de Colares, Pará. Liderada pelo capitão Uirangê Holanda, a operação investigou relatos de moradores sobre luzes não identificadas que supostamente emitiam raios que causavam queimaduras e extraíam sangue, fenômeno apelidado de chupa-chupa. A operação produziu extenso material fotográfico e mais de 500 páginas de relatórios, parcialmente desclassificados em 2009. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. 1952-1954. Primeiros relatos sistemáticos de discos voadores no Brasil, com grande cobertura da imprensa em casos como o avistamento em massa em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 1969, 1970 e Operação do Siuani, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, pela Força Aérea Brasileira, primeira iniciativa oficial brasileira. 1977, 1978, Operação Prato na Amazônia, documenta intensa atividade de OVNIs e relatos de interações com populações ribeirinhas, 1986. Noite Oficial dos UFOs, com intercepção de objetos não identificados. Por caças da FAB em 5 estados brasileiros, entre os 96 incidente de Varginha, com suposta captura de entidades não humanas e envolvimento militar, impacto psicológico e social das teorias de traição. As teorias de conspiração sobre traição alienígena geram efeitos psicológicos profundos em indivíduos e comunidades. O medo e a paranoia são reações comuns, manifestando-se como desconfiança generalizada nas instituições governamentais e na mídia tradicional. Pesquisas recentes em psicologia cognitiva indicam que aproximadamente 24% dos brasileiros acreditam que governos mantêm contato secreto com extraterrestres, refletindo um padrão global de crescente desconfiança institucional. Esta suspeita crônica frequentemente se estende, além do tema alienígena, para outras áreas da vida cívica, potencialmente minando a coesão social e a participação democrática. A crença em conspirações extraterrestres pode também funcionar como mecanismo compensatório para enfrentar a incerteza. O psicólogo social brasileiro Paulo Roberto Ceccarelli argumenta que estas narrativas oferecem estrutura e significado a um mundo cada vez mais complexo e imprevisível. Atribuir eventos desconcertantes a forças ocultas e poderosas permite que as pessoas recuperem sensação de controle, mesmo que ilusório, sobre realidades ameaçadoras. Desconfiança em versões oficiais percentual de brasileiros que acreditam que governos ocultam informações importantes sobre fenômenos não identificados, crença em visitas alienígenas brasileiros, que consideram provável que extraterrestres já tenham visitado a Terra em algum momento da história, crença em conluio percentual que acredita em colaboração ativa entre governos e entidades extraterrestres, influência da mídia, pessoas que relatam que filmes e séries sobre invasão alienígena influenciaram suas percepções sobre o tema. As redes sociais exercem papel amplificador decisivo na disseminação destas teorias. Algoritmos de plataformas como YouTube, TikTok e Facebook
Favorecem conteúdos sensacionalistas que geram engajamento emocional, criando câmaras de eco, onde indivíduos são expostos predominantemente a conteúdos que reforçam suas crenças pré-existentes. Um estudo de 2022 da Universidade de São Paulo analisou mais de 2.000 vídeos brasileiros sobre extraterrestres no YouTube, constatando que 78% promoviam teorias conspiratórias sem apresentar contrapontos científicos, atingindo dezenas de milhões de visualizações. O fenômeno das fake news agrava este cenário. Notícias falsas sobre descobertas alienígenas ou colaborações governamentais frequentemente viralizam nas redes sociais brasileiras, especialmente quando incorporam elementos culturalmente familiares. Por exemplo, em 2019, uma série de vídeos manipulados sugerindo avistamentos de OVNIs durante os incêndios na Amazônia alcançou mais de 8 milhões de compartilhamentos, conectando preocupações ambientais legítimas a narrativas extraterrestres infundadas. O papel da mídia na divulgação do fenômeno A. Cobertura jornalística de avistamentos de OVNIs e teorias relacionadas à colaboração extraterrestre evoluiu significativamente nas últimas décadas. Nos anos 1950-60, jornais brasileiros como O Globo e Folha de São Paulo frequentemente tratavam relatos de discos voadores com sensacionalismo, manchetes chamativas e pouca investigação aprofundada. O famoso caso da Barra da Tijuca em 1952, quando o fotógrafo Ed Keffel capturou supostas imagens de um disco voador no Rio de Janeiro, recebeu cobertura intensa e acrítica, apenas posteriormente sendo questionado como possível fraude. Esta abordagem contribuiu para associar o tema OVNI ao folclore e pseudociência na percepção pública. A partir dos anos 1980, observa-se uma bifurcação nas abordagens midiáticas. Veículos sensacionalistas continuaram explorando o tema, com ênfase no espetacular e no mistério, enquanto publicações mais tradicionais adotaram postura predominantemente cética, frequentemente ridicularizando o assunto. Esta polarização dificultou o desenvolvimento de jornalismo investigativo equilibrado sobre fenômenos aéreos não identificados no Brasil. Exemplos de reportagens relevantes: Revista Veja, 1996, cobertura extensa do caso Varginha, incluindo entrevistas com testemunhas e autoridades militares, estabelecendo um marco no jornalismo investigativo sobre o tema no Brasil. Programa Fantástico, 1997, série especial Arquivo Secreto, sobre documentos desclassificados da FAB relacionados a OVNIs, atingindo audiência de 22 milhões de espectadores. Folha de São Paulo, 2009. Reportagem investigativa sobre a desclassificação dos documentos da Operação Prato, incluindo entrevista exclusiva com militares envolvidos. Portal G1, 2022. Série UAPs, o que sabemos, trazendo abordagem científica e equilibrada sobre o fenômeno, contextualizando revelações recentes do Pentágono Sensacionalismo, 1950-70. Cobertura focada no espetacular, com manchetes chamativas e pouca verificação de fatos, tratando relatos como Entretenimento, Ceticismo Automático, 1980-2000. Abordagem predominantemente ridicularizadora, associando qualquer discussão sobre OVNIs à pseudociência. Limitando investigação séria. Jornalismo investigativo, 2000-2015. Surgimento de reportagens mais equilibradas, baseadas em documentos oficiais e entrevistas com especialistas de múltiplas perspectivas. Abordagem científica, 2015-presente. Cobertura enquadrando o APS como fenômeno digno de investigação científica, separando fatos verificáveis de especulações. Análise científica sobre a possibilidade de traição alienígena. Comunidade científica especializada em astrobiologia, astronomia e estudos sociológicos de fenômenos anômalos oferece perspectivas variadas sobre a possibilidade de contato extraterrestre e potencial colaboração secreta com governos terrestres. O astrobiólogo brasileiro Dr. Douglas Galante, pesquisador do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, observa que
A descoberta de milhares de exoplanetas na última década, muitos em zonas habitáveis de suas estrelas, torna a existência de vida extraterrestre uma possibilidade estatisticamente significativa. No entanto, ele enfatiza que há um abismo entre reconhecer a probabilidade de vida em outros mundos e afirmar que civilizações avançadas estão visitando e fazendo acordos secretos com governos terrestres. Sociólogos como o Dr. Leonardo Martins da UFRJ, especializado em estudos de pseudociência e crenças paranormais, apontam para a inconsistência lógica em muitas teorias de traição alienígena. Se uma civilização possui tecnologia para viagem interestelar, implicitamente possui capacidade de automação, inteligência artificial e biotecnologia avançadas. Tal civilização dificilmente necessitaria de colaboração humana para qualquer objetivo, tornando a premissa de acordos secretos fundamentalmente ilógica. Limitações de viagem interestelar físicos apontam que mesmo civilizações milhares de anos mais avançadas enfrentariam obstáculos fundamentais como a barreira da velocidade da luz, radiação cósmica e requisitos energéticos astronômicos. Propostas teóricas como drives de dobra espacial, Warp Drive, exigiriam energia equivalente à massa de Júpiter para funcionar. Alternativas à presença física. Especialistas em inteligência artificial argumentam que civilizações avançadas provavelmente utilizariam sondas robóticas autônomas em vez de presença biológica, tornando improvável a necessidade de acordos com governos humanos. Estes sistemas autônomos poderiam observar sem detecção, eliminando necessidade de colaboração. Desafios de sigilo global. Especialistas em segurança internacional destacam a impossibilidade prática de manter acordos dessa magnitude em segredo na era digital. A proliferação de satélites de observação comerciais, hackers independentes e whistleblowers tornaria virtualmente impossível ocultar evidências físicas de colaboração extraterrestre. Cenários hipotéticos de traição em caso de invasão em um cenário hipotético de invasão ou contato alienígena hostil. Quais poderiam ser as motivações para um país trair a humanidade, colaborando com os invasores? Os cientistas políticos identificam várias possibilidades plausíveis. A motivação mais óbvia seria a autopreservação. Líderes nacionais poderiam calcular que, diante de tecnologia esmagadoramente superior, a resistência seria fútil e a colaboração ofereceria melhores chances de sobrevivência para sua população. O historiador Vinícius Marques, especialista em ocupações militares, observa paralelos históricos. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários governos europeus estabeleceram regimes colaboracionistas com os nazistas, justificando-os como meio de mitigar o sofrimento de seus cidadãos sob ocupação inevitável. Vantagem competitiva representa outra motivação potencial. Um país poderia ver na colaboração com extraterrestres uma oportunidade de obter tecnologia avançada, garantindo superioridade militar e econômica sobre rivais geopolíticos. Esta lógica de primeiro a se mover poderia precipitar uma corrida pela colaboração, especialmente se houver percepção de que outros países estão considerando acordos semelhantes. Particularmente preocupante seria um cenário onde potências nucleares rivais suspeitassem umas das outras de negociações secretas com alienígenas, potencialmente desestabilizando a dissuasão nuclear. Elites, isoladas, pequeno grupo de líderes políticos, militares e corporativos, tomando decisões sem transparência democrática, instituições comprometidas, agências de inteligência, militares e científicas, executando acordos com autonomia operacional e sigilo compartimentado, setores econômicos, beneficiados complexos industriais e tecnológicos, recebendo aplicações derivadas de tecnologia alienígena, criando dependência econômica do acordo população, desinformada cidadãos mantidos ignorantes, através de desinformação sistemática, programas de ridicularização do tema e classificação excessiva de informações países. Preparados para uma invasão alienígena avaliar
A preparação de países para um cenário hipotético de invasão alienígena requer considerar múltiplos fatores: capacidade militar convencional, infraestrutura de defesa avançada, resiliência de sistemas críticos, adaptabilidade institucional e coesão social. Embora nenhuma nação possua protocolos específicos publicamente conhecidos para este cenário particular, análises de preparação para crises existenciais fornecem indicadores relevantes. Os Estados Unidos lideram consistentemente essas avaliações, principalmente devido ao seu complexo militar industrial sem paralelos. Com um orçamento de defesa superior a 750 bilhões de dólares anuais, extensa rede de instalações de pesquisa avançada, como DARPA e laboratórios nacionais, e infraestrutura de comando descentralizada, projetada para sobreviver a conflitos nucleares, os REA possuem capacidades significativas para resposta rápida a ameaças sem precedentes. O Comando Estratégico, STRATCOM, e recentemente estabelecido Comando Espacial, SpaceCom, oferecem estruturas existentes potencialmente adaptáveis para ameaças extraterrestres. Orçamento de Defesa, EUA, investimento anual em capacidades militares avançadas, incluindo sistemas espaciais e de defesa estratégica. Porta-aviões nucleares, plataformas de projeção de poder, globalmente móveis, que poderiam manter operações mesmo com infraestrutura terrestre comprometida. P&D, Militar Investimento Anual Americano, em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de defesa, avançadas satélites, ativos constelação de sistemas espaciais para comunicações, observação e detecção precoce de ameaças, na avaliação por estados americanos, Virgínia e Alabama. Destacam-se devido à concentração de instalações militares estratégicas. A Virgínia abriga o Pentágono, CIA, numerosas bases militares e o principal complexo de construção naval do país. Alabama contém o Centro Marshall de Voo Espacial da NASA e importantes instalações de pesquisa militar. Outros estados notáveis incluem Califórnia, com concentração de indústria aeroespacial e bases navais do Pacífico, Colorado, sede do Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano em Cheyenne Mountain, e Texas, com múltiplas bases militares de grande porte e centros de pesquisa. Internacionalmente, Rússia e China ocupam posições importantes em preparação potencial. A Rússia mantém extensa doutrina de Maskirovka, camuflagem e engano estratégico, e infraestrutura militar subterrânea significativa, potencialmente útil contra tecnologias de vigilância avançadas. A China possui crescente capacidade espacial, vasta rede de instalações subterrâneas e capacidade industrial incomparável, permitindo rápida adaptação produtiva. Israel, embora pequeno geograficamente, destaca-se pela sofisticada capacidade de defesa antimíssil, inteligência avançada e protocolos civis para emergências em massa. Traição e cooperação. Diferença. Essencial. A distinção entre traição e cooperação legítima representa um dos aspectos mais nuançados e filosoficamente complexos do debate sobre interações hipotéticas entre governos terrestres e entidades extraterrestres. Fundamentalmente, esta distinção baseia-se em questões de transparência, consentimento coletivo e alinhamento com interesses globais versus interesses exclusivamente nacionais ou setoriais. Cooperação legítima com civilizações extraterrestres envolveria idealmente processos transparentes, multilaterais e democraticamente sancionados. Exemplos poderiam incluir intercâmbios científicos abertos, programas conjuntos de exploração espacial ou esforços colaborativos para enfrentar desafios existenciais como mudanças climáticas ou riscos de impacto de asteroides. Tais interações seriam conduzidas através de instituições globais representativas, com resultados e benefícios amplamente compartilhados. Transparência, divulgação pública de natureza, escopo e objetivos das interações. Abertura quanto aos termos de quaisquer acordos estabelecidos. Multilateralismo e envolvimento de múltiplas nações e instituições internacionais no processo decisório e implementação de acordos,
equidade e distribuição justa de benefícios e riscos entre nações e populações, sem vantagens exclusivas para grupos específicos. Consentimento, aprovação democrática, através de processos representativos legítimos, com consultas públicas quando apropriado. Benefício: mútuo interações projetadas para promover bem-estar, tanto humano quanto extraterrestre, respeitando a autonomia de ambas civilizações. Em contraste, interações que poderiam ser legitimamente classificadas como traição envolveriam acordos secretos unilaterais que concedem vantagens exclusivas a uma nação ou elite específica, potencialmente em detrimento da segurança ou bem-estar coletivo da humanidade. Particularmente problemáticos seriam acordos que permitissem experimentação não consensual em populações, acesso privilegiado a tecnologias com aplicações militares decisivas ou estabelecimento de presença extraterrestre em territórios nacionais sem conhecimento público. Casos famosos de suposta traição na história humana. História humana está repleta de episódios de traição que podem oferecer analogias úteis para compreender as dinâmicas que poderiam surgir em cenários hipotéticos de colaboração com inteligências extraterrestres. Um dos casos mais emblemáticos da história moderna foi o regime de Vichy na França, 1940-1944, quando o governo liderado pelo Marechal Pétain colaborou ativamente com a ocupação nazista. Esta colaboração incluiu não apenas a administração civil, mas participação na perseguição de resistentes e minorias étnicas, especialmente judeus. O caso Vichy permanece controverso precisamente pela ambiguidade de suas motivações. Seus defensores argumentavam que a colaboração mitigava sofrimento francês sob ocupação inevitável, enquanto críticos a viam como capitulação moral que facilitou atrocidades. Na história contemporânea da América Latina, o caso do general Manuel Noriega no Panamá oferece outro paralelo instrutivo. Noriega, enquanto servia como chefe das Forças Armadas panamenhas, manteve simultaneamente relações com a CIA americana e cartéis de drogas colombianos, exemplificando como alianças secretas com poderes externos podem facilitar corrupção e subversão da soberania nacional. No Brasil, o episódio do golpe preventivo de 1964, com evidências de coordenação entre militares brasileiros e a embaixada americana através da Operação Brother Sam, demonstra como potências estrangeiras podem explorar divisões internas para influenciar desenvolvimentos políticos críticos. Lições para cenários alienígenas. Estes casos históricos, embora obviamente diferentes de hipotéticos contatos extraterrestres, sugerem padrões consistentes que poderiam se repetir. Estratégias: dividir e conquistar. Inteligências não humanas poderiam explorar rivalidades geopolíticas existentes, oferecendo vantagens tecnológicas exclusivas a nações específicas, em troca de cooperação privilegiada, legitimação por necessidade. Colaboração poderia ser justificada como mal menor diante de percebida superioridade tecnológica esmagadora, compartimentação de conhecimento. Sistemas de segurança compartimentada poderiam permitir que apenas pequenos grupos dentro de governos compreendessem o escopo total de acordos vulnerabilidade de sistemas não democráticos. Regimes com menor transparência e responsabilização democrática poderiam mais facilmente estabelecer colaborações secretas. 1939, Pacto Molotov-Ribbentrop entre a Alemanha nazista e o RSS, dividindo secretamente Europa. Oriental 1940-44, regime de Vichy, colabora com a ocupação nazista da França, participando ativamente na implementação de políticas do Terceiro Reich 1953, Operação Ajax. Derruba governo democraticamente eleito no Irã, com participação de elementos locais e apoio externo da CIA 1964, golpe militar no Brasil, com documentada coordenação entre setores militares brasileiros e agências americanas. 1980, escândalo Irã-Contras revela operações secretas conduzidas por facções dentro do governo americano, contornando supervisão democrática,
O papel das organizações internacionais. A Organização das Nações Unidas, ONU, tem desempenhado papel discreto, mas significativo no estabelecimento de protocolos relacionados a possíveis contatos extraterrestres. Em 1977, a ONU adotou a Declaração sobre Princípios Jurídicos Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, que, embora não aborde explicitamente contato alienígena, estabelece que a exploração espacial deve ser conduzida em benefício e no interesse de todos os países, e que o espaço é patrimônio de toda a humanidade. Em 2010, a astrofísica Mazlan Othman, então diretora do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, o NOSA, foi informalmente designada como potencial ponto de contato para comunicações extraterrestres, embora esta função nunca tenha sido formalizada. E se tudo isso for só o começo? Se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa o seu like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos audiolivros. Tem muita coisa ainda que precisa ser revelada, e você não vai querer ficar de fora. Ah, e o link está aqui embaixo. É só clicar e mergulhar ainda mais fundo nesse universo de mistérios e verdades ocultas. Mais concretamente, o Comitê para Uso Pacífico do Espaço Exterior, COPUOS da ONU, estabeleceu protocolos para contaminação planetária e proteção da Terra contra objetos próximos, que teriam relevância indireta para cenários de contato. O Tratado do Espaço Exterior de 1967, ratificado por 111 países, incluindo o Brasil, proíbe a colocação de armas de destruição em massa no espaço e estabelece que corpos celestes são patrimônio comum da humanidade, criando precedentes legais para interações extraterrestres. Países membros da ONU Representação Quase Universal, que tornaria esta organização o Fórum Natural para a Coordenação Global em caso de contato alienígena, signatários do Tratado do Espaço Nações, que ratificaram o Acordo Fundamental governando atividades no espaço exterior, incluindo todas as potências espaciais membros do COPUOS países, participantes no Comitê da ONU para Uso Pacífico do Espaço Exterior, que seria provavelmente ativado em caso de contato ONGs, internacionais, organizações não governamentais com status consultivo na ONU, que poderiam participar em resposta global coordenada à possibilidade de pactos multilaterais para responder a contato extraterrestre é tema de crescente discussão em círculos diplomáticos e acadêmicos. O embaixador brasileiro Sérgio Duarte, ex-alto representante da ONU para Desarmamento, observa que a arquitetura institucional existente é inadequada para responder a cenários sem precedentes como contato confirmado com inteligência não humana. Ele propõe a criação de um Conselho de Segurança Existencial, com representação global mais equitativa do que o atual Conselho de Segurança, especificamente mandatado para coordenar respostas a riscos existenciais, incluindo potenciais contatos hostis. A influência da cultura pop nas teorias de traição, filmes, séries e livros exerceram influência determinante na formação e disseminação de teorias sobre colaboração secreta entre governos e entidades extraterrestres. A franquia cinematográfica MB, Homens de Preto, 1997-2019, popularizou a ideia de uma agência governamental ultra-secreta gerenciando a presença alienígena na Terra com o consentimento de altos escalões políticos, mas sem conhecimento público. Embora tratada como comédia, esta narrativa reforçou a noção de que tal arranjo seria não apenas possível, mas potencialmente benéfico, apresentando a ignorância pública como necessária para evitar pânico social. A série televisiva Arquivo X, 1993-2018, explorou mais criticamente o tema através do Sindicato, um grupo clandestino de poderosos que negociavam com alienígenas, preparando colaboração para a futura colonização em troca de sobrevivência pessoal. Esta representação mais sombria retratava a traição como fundamentalmente antiética e prejudicial. No Brasil, a minissérie O Bem Amado, 2011,
incluiu um arco narrativo sobre políticos do interior negociando secretamente com supostos extraterrestres, satirizando o oportunismo político e credulidade pública. Cinema-filmes como Independence Day, Chegada e MIB estabeleceram visuais icônicos e narrativas sobre interação alienígena que moldaram expectativas públicas sobre como seria um contato real. Televisão séries como Arquivo X, V Visitantes e Falling Skies desenvolveram ao longo de múltiplas temporadas complexas mitologias sobre colaboração humano-alienígena, permitindo exploração mais nuançada que filmes. Literatura obras como O Dossiê Alienígena, de Whitley Strieber, e romances de conspiração como A Conspiração de Roswell, de Lewis Perdue, popularizaram narrativas detalhadas de encobrimento governamental. Videogames, jogos como a série XCOM, colocam jogadores no papel de comandantes de organizações secretas, combatendo invasão alienígena, frequentemente lidando com dilemas morais sobre colaboração. O impacto destas narrativas na formação de crenças e mitos urbanos é substancial e mensurável. Estudos em psicologia cognitiva demonstram que exposição repetida a ficções específicas aumenta a disponibilidade mental de seus cenários, tornando-os mais facilmente aceitos como plausíveis. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo em 2020 encontrou correlação significativa entre consumo regular de ficção científica sobre conspirações alienígenas e propensão a acreditar em teorias sobre encobrimento governamental, mesmo controlando para outras variáveis sociodemográficas. Relatos de traição alienígena em documentários e mídias alternativas. O universo de documentários sobre colaboração alienígena expandiu-se exponencialmente nas últimas 2 décadas, especialmente com o advento de plataformas de streaming que reduziram barreiras de produção e distribuição. Entre as produções mais influentes está Unacknowledged, 2017, dirigido por Michael Mazzola e baseado nas investigações de Stephen Greer, que alega apresentar evidências e testemunhos de ex-funcionários governamentais sobre programas secretos de contato extraterrestre. Este documentário, disponível em português na Netflix Brasil, apresenta mais de 800 testemunhas oficiais, supostamente envolvidas em projetos classificados relacionados a OVNIs, argumentando que tecnologias de energia limpa derivadas de fontes alienígenas estariam sendo suprimidas por interesses corporativos e militares. No contexto brasileiro, Operação Prato, A Verdade Vem à Tona, 2017, examina a famosa operação militar na Amazônia em 1977, sugerindo não apenas investigação de fenômenos não identificados, mas possível recuperação de tecnologia extraterrestre. O documentário inclui entrevistas com militares reformados e moradores locais, além de documentos parcialmente desclassificados pela Força Aérea Brasileira. Varginha, o caso Roswell brasileiro, 2019, investiga o incidente de 1996 em Minas Gerais, alegando envolvimento militar na captura de entidades não humanas e subsequente transferência para instalações americanas. Características da evidência. Apresentada documentos parcialmente censurados ou de autenticidade não verificável. Testemunhos de informantes anônimos, frequentemente sem credenciais verificáveis, ex-funcionários governamentais, falando décadas. Após os supostos eventos, fotografias e vídeos de baixa resolução ou com proveniência, questionável interpretações especulativas de tecnologias ou fenômenos inexplicados, correlações circunstanciais apresentadas como relações causais, problemas metodológicos, comuns ausência de revisão por especialistas independentes. Falha em aplicar navalha de Occam, buscar explicação mais simples. Carga da prova invertida, exigindo que céticos provem negativo. Seletividade na apresentação de evidências, ignorando contradições. Apelo à conspiração para explicar a ausência de evidências corroborativas, ausência de falseabilidade, teorias imunes à refutação. A ética da divulgação de informações secretas, o debate sobre o direito à informação versus segurança nacional.
atinge complexidade particular quando aplicado a supostos dados sobre contatos extraterrestres. Defensores da transparência total, como o astrofísico brasileiro Augusto Daminelli, argumentam que informações sobre potencial presença alienígena representariam descoberta transformacional para a humanidade, transcendendo interesses nacionais específicos. Esta perspectiva baseia-se no princípio democrático fundamental de que cidadãos têm direito de conhecer questões que afetam significativamente seu futuro coletivo, especialmente quando financiadas com recursos públicos. Em contraposição, especialistas em segurança nacional como o general Resmurray, José Carlos Amarante, ex-consultor do Gabinete de Segurança Institucional, apontam riscos potenciais. Divulgação precipitada de informações sensíveis sobre tecnologias não convencionais, sejam terrestres ou hipotéticas tecnologias extraterrestres, poderia desestabilizar equilíbrios geopolíticos, provocar pânico desnecessário ou comprometer vantagens estratégicas defensivas. Esta posição enfatiza o conceito de necessidade de saber e gestão responsável de informações potencialmente desestabilizadoras. Argumentos pró-divulgação direito democrático. Cidadãos têm direito fundamental de conhecer informações que impactam sua compreensão do universo e lugar da humanidade nele. Consentimento informado. Decisões sobre interações com inteligências não humanas afetam toda a humanidade e exigem consentimento coletivo. Prevenção de abusos. Sigilo excessivo. Facilita programas não supervisionados que podem violar direitos humanos ou princípios éticos. Colaboração científica. Avanço científico acelera-se com compartilhamento aberto de descobertas, não com compartimentação, preparação social. Aclimatação gradual do público. A realidades transformadoras é preferível a revelações abruptas, argumentos pró-sigilo e estabilidade social. Revelações sobre realidades radicalmente novas poderiam desestabilizar sistemas sociais, econômicos e religiosos. Vantagem estratégica. Tecnologias derivadas de fontes não convencionais poderiam proporcionar capacidades defensivas, críticas, proteção científica, estudo preliminar sem pressão midiática ou interferência política, permite análise mais rigorosa, prevenção de pânico. Informações incompletas ou mal compreendidas poderiam provocar reações públicas desproporcionais. Incerteza interpretativa. Fenômenos genuinamente anômalos podem ser mal interpretados como alienígenas, prematuramente. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. O impacto da divulgação em escala global seria provavelmente heterogêneo, variando significativamente conforme contextos culturais, religiosos e políticos. Pesquisas conduzidas pelo Centro de Estudos da Religião da PUC-SP sugerem que sociedades com forte tradição religiosa monoteísta poderiam enfrentar desafios teológicos mais significativos, enquanto culturas com tradições cosmológicas mais pluralistas, como muitas sociedades asiáticas e indígenas, poderiam integrar mais facilmente a realidade de outras formas de inteligência no universo. Futuro das relações. Terra Aliens projetar cenários futuros para possíveis relações entre a Terra e civilizações extraterrestres requer equilibrar especulação imaginativa com princípios científicos e sociológicos. No espectro de possibilidades, o contato pacífico representaria o cenário mais favorável, potencialmente assumindo diversas formas. A astrobióloga brasileira Adriana Valio, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sugere que contato inicial provavelmente ocorreria através de sinais eletromagnéticos detectados por radiotelescópios, proporcionando período de adaptação psicológica antes de qualquer encontro físico. Neste cenário, relações diplomáticas desenvolver-se-iam gradualmente, mediadas inicialmente por comunicações de longa distância com décadas de latência, devido a limitações impostas pela velocidade da luz. Alternativamente,
Detecção de sondas robóticas autônomas em nosso sistema solar representaria a forma mais imediata de contato físico, mas ainda permitindo interação controlada. O astrofísico Carlos Wensch, do INPE, observa que civilizações suficientemente avançadas para viagem interestelar provavelmente utilizariam emissários robóticos como primeira abordagem, minimizando riscos biológicos e custos de transporte para entidades orgânicas. Tais sondas poderiam orbitar planetas habitados por períodos extensos, estudando civilizações antes de iniciar comunicação. Fase 1. Detecção remota, captação de sinais de rádio ou laser direcionados à Terra, ou identificação de tecnomarcadores em exoplanetas através de análise espectroscópica. Atmosférica, fase 2. Contato indireto, estabelecimento de comunicação bidirecional com significativo atraso temporal, ou detecção de sondas, observatórios automatizados em nosso sistema solar, fase 3. Contato direto, encontro físico entre representantes humanos e alienígenas, potencialmente precedido por longos períodos de preparação diplomática e cultural, fase 4. Integração, desenvolvimento de relações regulares, incluindo intercâmbios científicos, culturais e potencialmente comerciais, com protocolos estabelecidos para interação contínua, fase 5. Participação galáctica, eventual integração da Terra em estruturas diplomáticas mais amplas, envolvendo múltiplas civilizações. Caso tais redes existam, a influência das redes sociais e internet, a revolução digital, transformou profundamente a maneira como teorias sobre traição alienígena são criadas, disseminadas e consumidas. As redes sociais, com seus algoritmos, otimizados para engajamento, criam ambientes particularmente favoráveis à propagação de narrativas conspiratórias. Plataformas como YouTube, TikTok, Facebook e a brasileira Quai utilizam sistemas de recomendação que frequentemente priorizam conteúdo que provoca reações emocionais intensas, independentemente de sua precisão factual. Um estudo conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2022, analisou 5.000 vídeos sobre extraterrestres no YouTube Brasil, constatando que conteúdos promovendo teorias conspiratórias recebiam, em média, 320% mais engajamento, curtidas, comentários e compartilhamentos, do que abordagens científicas sobre o mesmo tema. Esta dinâmica resulta na formação de câmaras de eco digitais, onde usuários são progressivamente expostos a conteúdos cada vez mais extremos, que reforçam e amplificam crenças pré-existentes. O pesquisador em comunicação digital Raul Ferreira, da UFMG, observa que algoritmos de plataformas sociais funcionam como aceleradores cognitivos, levando pessoas de interesse casual em OVNIs para teorias elaboradas sobre conspiração governamental alienígena, em questão de horas ou dias de consumo contínuo de conteúdo. As comunidades online desempenham papel fundamental na crença em traição alienígena, oferecendo validação social e senso de pertencimento que reforçam adesão a narrativas marginalizadas pelo discurso científico mainstream. Grupos como UFOS Brasil, 820.000 membros, Conspirações Reveladas, 340.000 membros, e Vigilantes do Cosmos, 125.000 membros, no Facebook criam espaços onde narrativas sobre colaboração governamental com extraterrestres são não apenas aceitas, mas ativamente elaboradas através de interpretação coletiva de eventos atuais, documentos vazados e declarações oficiais. A pesquisadora em psicologia social Amanda Ribeiro identifica nestas comunidades processos de construção colaborativa de conhecimento alternativo, onde status e reconhecimento são obtidos através de contribuições que expandem ou reforçam a narrativa central do grupo. A importância da educação científica. O conhecimento científico sólido constitui a principal ferramenta para avaliar criticamente alegações extraordinárias sobre traição alienígena e outros fenômenos relacionados à vida extraterrestre. A educação científica eficaz
Equipa cidadãos com ferramentas conceituais fundamentais para distinguir entre especulação infundada, hipóteses plausíveis e fatos estabelecidos. Particularmente relevantes são os conceitos de carga da prova. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Navalha de Occam, explicações mais simples são geralmente preferíveis. E falseabilidade, teorias científicas, devem ser testáveis e potencialmente refutáveis. No Brasil, iniciativas educacionais inovadoras têm buscado fortalecer estas competências. O programa Caçadores de Mitos Espaciais, desenvolvido pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, no Rio de Janeiro, utiliza alegações sobre alienígenas como ponto de partida para ensinar método científico a estudantes do ensino médio. Os participantes aprendem a investigar sistematicamente afirmações virais, buscando fontes primárias, consultando especialistas e conduzindo experimentos quando possível. De modo similar, o projeto Astronomia nas Escolas da Universidade de São Paulo realiza observações telescópicas públicas combinadas com discussões sobre astrobiologia e probabilidade de vida extraterrestre baseadas em evidências científicas atuais. Alfabetização científica, básica compreensão de conceitos astronômicos fundamentais como escalas cósmicas, formação planetária e condições para a habitabilidade, estabelecendo base factual sobre possibilidades de vida extraterrestre. Pensamento crítico, desenvolvimento de habilidades para avaliar qualidade de evidências, reconhecer vieses cognitivos comuns e identificar falácias lógicas frequentes em narrativas conspiratórias. Alfabetização midiática, capacitação para identificar fontes confiáveis, reconhecer técnicas de manipulação visual e distinguir entre conteúdo jornalístico, opinativo e pseudocientífico. Compreensão metodológica, familiaridade com processos de validação científica, incluindo revisão por pares, replicabilidade e consenso especializado como indicadores de confiabilidade. Análise de cenários de ficção científica relevantes. A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, publicada em 1898 e adaptada para a rádio por Orson Welles em 1938, estabeleceu o paradigma da invasão alienígena hostil na cultura ocidental. A narrativa apresenta marcianos tecnologicamente superiores atacando a Terra sem aviso ou negociação, utilizando raios de calor e tripés mecânicos para subjugar militares, humanos ineficazes. Significativamente, Wells introduziu um elemento que se tornaria recorrente em futuras narrativas: humanos colaborando com invasores, motivados por autopreservação ou ganho pessoal. Personagens como o artilheiro representam precursores do tema da traição alienígena, considerando esquemas para cooperar com os marcianos em troca de privilégios na nova ordem pós-invasão. Invasion Earth, BBC 1998. Explorou o cenário mais complexo e politicamente nuançado. Nesta série britânica, militares descobrem presença secreta na Terra de duas espécies alienígenas em conflito: os Ecos, benevolentes, e os NDS, hostis. Autoridades militares inicialmente estabelecem acordo secreto com NDS, acreditando os mais poderosos, apenas para descobrir tardiamente terem sido manipulados para atrair aliados potenciais. A série examina explicitamente os dilemas éticos enfrentados por governos, contemplando alianças com poderes extraterrestres, particularmente quando informações são limitadas e assimétricas. Narrativas de invasão, hostil foco em superioridade tecnológica alienígena, vulnerabilidade humana e motivações predatórias extraterrestres. Exemplos: Guerra dos Mundos, Independence Day, Battlefield Earth, narrativas de infiltração, ênfase em alienígenas indistinguíveis fisicamente ou substituindo humanos, frequentemente com colaboração de autoridades. Exemplos: Invasores, Visitantes, Puppet Masters, narrativas de primeiro contato, exploração de desafios comunicacionais, diferenças culturais e diplomacia interespécies. Exemplos: A Chegada, Contato,
2001, Uma Odisseia no Espaço. Estas narrativas refletem medos e esperanças humanas profundamente enraizados. A prevalência de cenários de invasão e traição durante a Guerra Fria, 1950-1980, espelhava ansiedades sobre ameaça nuclear e infiltração ideológica. Filmes como Invasores de Corpos, 1956, funcionavam como alegorias para o medo de subversão comunista, enquanto O Dia em que a Terra Parou, 1951, refletia preocupações sobre armamentismo nuclear através de emissário alienígena, advertindo sobre autodestrutividade humana. No período pós-Guerra Fria, narrativas como Independence Day, 1996, substituíram o medo do comunismo por ansiedades relacionadas à globalização e perda de identidade cultural. O papel dos líderes mundiais em crises extraterrestres, em situações hipotéticas de contato extraterrestre confirmado, a resposta dos líderes mundiais seria determinante para moldar percepções públicas e coordenar ações globais efetivas. Análise de discursos e pronunciamentos oficiais sobre fenômenos aeroespaciais não identificados revela a evolução gradual de abordagens, desde ridicularização e negação até reconhecimento cauteloso da legitimidade do tema. O ex-presidente Barack Obama, em entrevista ao Late Show em 2021, comentou: "O que é verdade é que há filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Não podemos explicar como se movem, sua trajetória. Então acho que as pessoas ainda estão levando a sério tentar investigar e descobrir o que é." Esta declaração exemplifica a nova abordagem de seriedade cautelosa, adotada por alguns líderes contemporâneos. No Brasil, pronunciamentos oficiais têm sido mais raros, embora o brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, tenha feito declarações notáveis em 2008. Pilotos brasileiros, controladores de tráfego aéreo e militares da Força Aérea relatam avistamentos que merecem investigação séria. Estes fenômenos representam questão de segurança aérea que não pode ser ignorada. Mais recentemente, em 2020, o Ministério da Defesa estabeleceu protocolo formal para registro e investigação de encontros entre aeronaves militares e fenômenos aéreos anômalos, sinalizando o reconhecimento institucional da realidade destes encontros independentemente de sua origem. Modelo Roosevelt, baseado nas conversas ao pé da lareira durante a Grande Depressão, enfatizaria comunicação direta, calma e educativa, explicando gradualmente complexidades científicas e implicações de contato confirmado enquanto combate pânico. Modelo multilateral priorizaria resposta coordenada através de instituições internacionais como o ONU, com líderes subordinando ações nacionais a protocolos globalmente acordados, potencialmente incluindo painel científico internacional como porta-voz principal. Modelo securitário enfatizaria proteção e preparação militar, com comunicações focadas em tranquilizar populações sobre medidas defensivas implementadas, enquanto estabelece protocolos de segurança nacional e internacional. A importância da liderança transparente e unificada seria particularmente crítica em cenários de contato ou crise extraterrestre. Estudos em psicologia de desastres indicam que pânico público generalizado é significativamente menos provável quando autoridades fornecem informações claras, consistentes e verificáveis, mesmo quando as notícias são alarmantes. O psicólogo brasileiro Siddhartha Ribeiro, especialista em neurociência cognitiva, observa que contradições entre fontes oficiais ou percepção de informações deliberadamente retidas amplificam ansiedade coletiva e comportamentos contraproducentes em crises. Se esse conteúdo está mexendo com a sua cabeça, clique no link aqui embaixo para explorar ainda mais audiolivros como este. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim você não perde nenhuma nova revelação
sobre extraterrestres, conspirações e segredos que estão sendo expostos ao mundo. O que vem por aí é ainda mais surpreendente realidade, ficção e o desconhecido. Ao final desta extensa exploração sobre alegações de traição alienígena, encontramo-nos na interseção de 3 domínios distintos: realidade empiricamente verificável, elaborações ficcionais e o genuinamente desconhecido. A análise cuidadosa revela que a maioria das narrativas específicas sobre colaboração secreta entre governos terrestres e entidades extraterrestres permanece no reino da especulação não corroborada. Documentos supostamente comprobatórios frequentemente não resistem a escrutínio forense. Testemunhos raramente apresentam evidências verificáveis independentemente, e alegações extraordinárias sistematicamente carecem do nível correspondente de provas extraordinárias que justificaria a aceitação científica. Isto não significa, entretanto, que possamos simplesmente descartar todo o fenômeno como puramente ficcional. Existe substancial documentação oficial, de múltiplos países incluindo o Brasil, confirmando a realidade de encontros entre militares e objetos aéreos demonstrando características físicas e comportamentais que desafiam explicações convencionais. A crescente seriedade com que instituições como o Departamento de Defesa americano, a NASA e a própria Força Aérea Brasileira abordam estes fenômenos sugere realidade física subjacente que merece investigação rigorosa, independentemente de sua origem última. Probabilidade estatística. Astrônomos estimam probabilidade extremamente alta de vida existir em outros planetas, considerando o número de estrelas e exoplanetas na zona habitável de suas estrelas. Casos genuinamente anômalos, porcentagem aproximada de avistamentos que permanecem inexplicados mesmo após investigação científica rigorosa, segundo análises de agências aeroespaciais. Evidências conclusivas, evidências definitivas e verificáveis de tecnologia extraterrestre recuperada ou acordos governamentais com aliens, segundo o consenso científico atual, o fascinante território. Entre o confirmado e o refutado, o genuinamente desconhecido, merece abordagem que evite tanto o ceticismo dogmático quanto a credulidade acrítica. Fenômenos aéreos não identificados, UAPs, representam anomalias genuínas que desafiam paradigmas atuais e justificam investigação científica séria, multi-institucional e transparente. Esta investigação deve seguir metodologia rigorosa, considerando todo o espectro de hipóteses desde tecnologias terrestres não reconhecidas até fenômenos naturais ainda não compreendidos, e sim, potencial tecnologia não humana, avaliando cada possibilidade baseada estritamente em evidências empíricas, referências e fontes consultadas. Esta análise baseia-se em extensa pesquisa de fontes diversificadas, incluindo documentação oficial, literatura científica, obras acadêmicas e recursos midiáticos relevantes para o tema da possível traição alienígena. Abaixo, apresentamos as principais referências organizadas por categoria, para facilitar consultas adicionais. Documentos oficiais, arquivos desclassificados da Força Aérea Brasileira sobre a Operação Prato, 1977-1978. Liberados em 2009, relatório preliminar do Pentágono sobre fenômenos aéreos não identificados, junho 2021, documentação do projeto Blue Book da Força Aérea Americana, 1952-1969. Relatório do Grupo de Estudo Científico da NASA sobre o UAPs, setembro 2023. Registros oficiais da Noite Oficial dos UFOs no Brasil, 19 de maio de 1986. Arquivos do CIOANI, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos não identificados da FAB, 1969-1972. Declaração sobre princípios jurídicos reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, ONU, 1977. Literatura científica Galante, D. et al. Astrobiologia, uma ciência emergente. Tiquinet, edição 2020. Novelo, M. Os Jogos da Natureza,
Elsevier Brasil, 2018. Valio. A. Habitabilidade em sistemas planetários. Revista Brasileira de Ensino de Física, 20 a 42, 2020. Vuenche. C. 7. Passado, Presente e Futuro. Revista Brasileira de Astronomia, 2021. Barbosa. A. Limitações físicas à viagem interestelar. Revista de Física Teórica da USP, 2022. Porto de Melo. G. A Equação de Drake Revisitada. Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira, 2021. Secarelli. PR. Aspectos psicológicos das crenças em inteligências extraterrestres. Revista Brasileira de Psiquiatria, 2019. Obras literárias e audiovisuais Wells, H.G. A Guerra dos Mundos, 1898. Série Arquivo X. Fox, 1993, 2018. Série Invasion Earth. BBC, 1998. Filme A Chegada. Paramount, 2016. Liu Cixin. Trilogia Os Três Corpos, 2008-2010. Fawcett, Fausto. Santa Clara Poltergeist, 1990. Peckley, Júlio. Cidade de Deus Z, 2015. Documentário Operação Prato, A Verdade Vem à Tona, 2017. Documentário The Phenomenon, 2020. Série UFOs, Projeto Blue Book, History Channel, 2019-2020. Estudos sociológicos e pesquisas de opinião pesquisa, brasileiros e o fenômeno UFO, Instituto Datafolha, 2020. Ribeiro. A. Comunidades virtuais e construção coletiva de crenças ufológicas, UFMG, 2021. Cesarino, L. Alteridade. Radical. Antropologia do Contato Extraterrestre, UFSC, 2020. Melo, R. Narrativas Extraterrestres em Comunidades Amazônicas, UFPA, 2019. Ferreira, R. Algoritmos e Radicalização em Comunidades Ufológicas Online, UFMG, 2022. Centro de Estudos da Religião, PUC-SP. Impacto Religioso de Potencial Contato Extraterrestre, 2021. Martins, L. Análise Sociológica das Crenças em Traição Alienígena, UFRJ, 2021.